Pessoal, nós temos que lembrar que resistor ou resistores, os aparelhinhos que têm as suas resistências lá, é o seguinte, eles não vêm somente um, eles vêm vários. Então, o que nós precisamos estudar a ideia de associação de resistores. Por quê? Dentro da lei de Ohm se calcula um, né? Então nós vamos estudar aqui associação de quê? De resistores. Ou de resistência, mesma coisa. Resistores. Certo? Então, nosso primeiro caso, e aí eu vou provar para vocês, o primeiro caso nosso vai ser uma associação em quê? Em série. Uma associação. Ficou feio esse E aqui. Deixa eu apagar. Em série. Série E. Beleza. Então vamos lá. O que nós temos aí? Eu tenho aqui um resistor, um R1, um R1, um R2 e um R3. Vou colocar 3, que é para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Cada resistor ele tem que ser ligado a uma DDP. Então, eu vou pôr aqui numa extremidade ponto A e na outra extremidade ponto B. E entre eles, C e D. Tudo bem? Então, isso quer dizer que eu tenho aqui o quê? Uma DDP de AC. Essa DDP de AC. Vou ter aqui uma DDP de CAD. E vou ter aqui uma DDP de DAB. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Imagine que eu queira trocar esses 3 resistores por um só. Então, desde que não perca a mesma capacidade. Então, eu estou trocando esses 3 por um só, que eu vou chamar de resistência equivalente. Você não vai perder a mesma capacidade, ele não vai ter o quê? Ele tem que ter a mesma equivalência. Então, esse resistor vai ser ligado a uma DDP de quem a quem? Uma DDP de A a B. Tá bom. Então, eu tenho aqui uma ideia. Uma associação em série tem o quê? Já vejo aqui que as DDPs, ficou feio esse D, as DDP são o quê? Diferentes. E como é que é a DDP de A até B? Matematicamente está no visual, que é o seguinte. A DDP de A até B, esse tamanho todo de A até B não é o tamanho de A a C, mais o tamanho de C a D, mais o tamanho de D a B. Não é isso? A DDP de A a B é igual a DDP de A a C mais a DDP de C a B. Tá bom. Vamos lá. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. O que fala na primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm se afirma o seguinte, que a resistência é a DDP dividido pela corrente. E que a corrente está dividindo, passo para lá, multiplicando. Eu posso afirmar que a DDP é a resistência
vezes a corrente. Então, olha lá. O que eu tenho aqui? Olhando aqui direitinho. Quem é a DDP de A até B? DDP de A até B. É a resistência vezes a corrente. É a resistência equivalente vezes a corrente. Quem é a DDP de AC? Olhei ali, ó. AC, quem tá lá não é R1? R1 vezes a corrente. Quem é a DDP de CAD? Olhei para ela lá, ó. CAD, a DDP de CAD é R3. R3 não. R2 vezes a corrente. E por último, a DDP de DAB. Que é quem? Olhando, vai ser quem? R3 vezes a corrente. Então, gente, ao aplicar isso aqui, eu tenho o quê? DDP de A até B, resistência equivalente vezes a corrente. DDP de AC, R1 vezes a corrente. DDP de CAD, R2 vezes a corrente. DDP de DAB, R3 vezes a corrente. Você consegue perceber que quem é comum aqui é a corrente. Ó, as correntes são comuns. Então, aqui está sendo percorrido pela mesma corrente. Então, chega aqui a ideia, ó. Para ser uma associação de resistores em série, as EDPs são diferentes e as correntes são iguais. Posso ou não cortar esses valores? Posso. Se eu posso cortar esses valores, vai ficar como minha resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais quem? Mais quem? Mais R3. Então, toda vez que tiver em série, basta você pegar e somar os valores. Isto quanto tiver em série. Certo? Em série você soma os valores.